Oi, eu sou a Eva Mansky. Eu sou mãe solo, eu sou comediante e contadora de histórias reais. Aqui no Eva Me Conta, você vai ouvir relatos que são engraçados, emocionantes e às vezes até inacreditáveis. Então pega o fone, relaxa e vem comigo! Eva Me Conta! Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Gente, primeiramente, desculpa a minha voz que está rouca e fanha, né? Porque eu fui atacada pela primavera brasileira. Me pegaram de jeito aqui na minha cidade. Virou a primavera e começou a ventar muito, aí já viu, né? Eu tô bem atacada da rinite, então desculpa a minha voz meio feia. Que como tá um clima um pouco estranho, então tá um pouco frio, e aí minha garganta ficou exposta e sei lá, né? Fiquei rouca. Porque eu gravei 10 episódios do podcast e minha garganta falou: Nah, você não tá me pagando? Sua louca, vou ficar rouca mesmo pra ver se você para um pouco de trabalhar aí, abestada. Mas eu falei: não, você não manda em mim, você não é minha mãe. Eu vou gravar mais um episódio do podcast Ela Me Conta, que está em todas as plataformas. E aqui, minha gente, eu conto histórias verdadeiras, histórias reais, histórias suas, histórias minhas também. Inclusive, acabei de me lembrar de uma história minha, muito boa, muito esquisita, e eu vou contar em outro episódio, porque esse episódio aqui é da minha seguidora, Natasha, que eu fui resgatar essa história. É engraçada a história como essa história veio até mim. Na verdade, uma seguidora minha me mandou um vídeo de um influencer contando uma história X e ela falou: olha, Eva, que história legal. Aí, eu não sei porque eu abri nos comentários e lá nos comentários... Ah, foi a seguidora que falou, dá uma olhada nos comentários. Aí eu fui olhar nos comentários e aí lá tinha várias histórias sobre, principalmente mulheres que foram morar fora numa aventura que deu tudo errado. Então, uma dessas meninas que comentou lá era minha seguidora, a Natasha. Então, eu peguei e mandei uma mensagem para ela falando: me conta essa história melhor, Natasha, porque eu quero saber de cada detalhe. E aí ela me escreveu. Então, muito obrigada, Natasha. A história, vocês não vão acreditar. É uma história, assim, ó, que eu fiquei, tipo... cada camada, assim... E aí a Natasha até me comentou que ela ia escrever um livro sobre a história. Então, para vocês terem noção de que a história é boa mesmo. Então, vamos para a história da Natasha? Então vamos à história da queridíssima seguidora Natasha. Ela disse que ela conheceu o Carlos ainda na adolescência, sabe? Sabe aquelas amizades assim, que tem algo a mais, tem um temperinho, um toque me voe, né? Aquela magia que daí, né, vai se tornando um namoro, né? De adolescência e tal, aqueles primeiros namoros. Ai, não sei se eu sinto saudade, mas vou refletir sobre isso depois. Só que no caso aqui da Natasha e do Carlos, o Carlos tinha uma grande vontade de ir morar fora para trabalhar, sabe? Para ver se consegue, enfim, um emprego bom lá fora, para ter oportunidades para a família. Aqui no Brasil, vocês sabem que às vezes a coisa não é fácil. Então, o Carlos foi, na época, morar na Inglaterra. E beleza, ele trabalhava lá como motorista. Ele conseguiu um emprego e estava morando lá. E aí, nesse meio tempo, os dois começaram, né? Na verdade, continuaram o namoro, só que à distância, né? Naquela época, ela falou que usava muito o MSN. Eu já ia fazer o barulho do ICQ. Eu ia falar MSN, oh, mas o oh, era do ICQ, minha gente. A gente tá velha, né? Quem entendeu essa referência tá entrando numa das melhores épocas da sua vida, né? Que nem eu. Vamos pensar dessa forma, galera. Então a Natasha, ela tava namorando com o Carlos à distância, a Natasha em Goiânia e o Carlos na Inglaterra, e eles ficavam trocando bastante e-mails e mensagens na MSN quando o fuso horário permitia, né? E eles ficaram assim por um ano, tá? Ele morando lá e ela aqui no Brasil, recém saída do ensino médio e sem saber falar uma palavra de inglês, assim.
Só que, claro, eles namoravam em português. Não precisava de inglês para namorar à distância com o Carlos. Só que daí, a Natasha começou a pensar sobre o futuro dela. Porque ela pensou, não sei se esse namoro tá legal, se isso vai me render muita coisa, sabe? Porque realmente, né, gente, namoro à distância é muito difícil, né? Porque o que sobra, no fim das contas, é a amizade, né? Você mantém um relacionamento à distância pela amizade que vocês têm. Porque do resto, tecnicamente, você não tem muito, né? O físico, assim, não tem mais. Realmente é difícil. E o Carlos não tinha previsão de voltar. Ele foi pra lá pra, trabalhar, ter uma vida lá na Inglaterra. Era a vontade dele. Então, a Natasha acordou um belo dia, decidida, e falou pra ela mesma. Ela falou, não, chega. Esse namoro à distância não vai dar em nada. E aí ela foi lá e terminou. Terminou com o Carlos, sem pensar duas vezes. Foi lá, falou exatamente isso pra ele. Explicou, claro, com jeitinho, né? Mas falou que estava preocupada com o futuro deles, porque ele morando lá sem previsão de voltar. E ela aqui no Brasil também, recém-formada do ensino médio, minha gente. Isso aqui é gente muito nova, com a vida, né, toda pela frente. Explicou isso pra ele. E eles terminaram por um dia. Porque no dia seguinte, o Carlos liga pra ela com uma proposta. O Carlos pegou e falou pra Natasha: Natasha, e se você viesse pra cá morar comigo? E a gente casa e tenta a sorte. O que você acha? Aí a Natasha, no auge dos seus 18 anos, cheia da coragem e zero responsabilidade, pegou e falou: ok. Ela aceitou na hora, porque o relacionamento, assim, ela quis terminar não porque ela não gostasse do Carlos e tudo mais, mas porque realmente qual o futuro que elas teriam, né? Eles teriam juntos. Então ela aceitou, cara. Ela aceitou. Só que o detalhe aqui é que a família dela era, assim, muito tradicional. Então, os pais só deixariam ela ir pra lá casada com o Carlos, né? Super tradicional. Se ela fosse casada com o Pedro, não. Se ela se casasse com o Carlos, eles deixariam ela ir. Gente, isso faz um bom tempo, tá? Já faz. Na verdade, eu não tenho certeza quanto tempo isso faz, mas eu acho que no mínimo 15 anos faz dessa viagem. Então, 15 anos atrás, putz, foi a época que eu viajei também, viu? 2010, né? Mais ou menos isso, hein, Natasha? Ai, ai, aí a vida começa a aparecer. Eu achando que 15 anos atrás eu tinha 15 anos? Pois não, ai, ai. O tempo prega uma peça na gente, né, meninas? Que a gente começa a pensar, não, imagina, 15 anos atrás. Quê? 15 anos atrás era só isso? Era recém 2010. Ai, enfim, então esquece o comentário sobre o tempo, que eram outros, porque não era em 2010, era praticamente a mesma coisa que é hoje. Ai, que horror, meninas. Ai, ai, eu até me perdi aqui. Mas tudo bem. Qual era o plano, então? Como é que eles iriam se casar? Porque o Carlos estava na Inglaterra e a Natasha no Brasil. Então, como é que eles iam fazer para casar? Surgiu ali um novo plano. O Carlos era bom de plano, viu, menina? Carlos é muito bom de plano. Carlos pegou e falou assim: cara, vamos casar por procuração. Pronto. O Carlos assinou a procuração, dando para Natasha os poderes judiciais para ela responder por ele, né? É basicamente o que é uma procuração, né? Se eu tiver errado, alguém me fala. Mas eu achei isso aqui muito interessante, porque lá foi a Natasha, toda plena por cartório, achando que era para casar por procuração, que era só ir e assinar uns papéis e deu. Mas não, menina. Isso aqui eu achei muito engraçado, porque
tinha até cerimônia. Mano, ela simplesmente entrou na fila do casamento no cartório. Então, né, lá tinham várias pessoas, vários casais, né, vários casais se casando no cartório e a Natasha lá com a procuração. Era uma sexta-feira, clima de casamento, e ela lá sozinha, com as testemunhas e uma procuração. Imagina a cena, galera. A juíza pegou, fez as perguntas, e ela respondeu por ela e pelo Carlos. Cara, não, eu não consigo imaginar um negócio desse. Imagina lá, todo mundo com casal, né? Ah, e aí, Maria, aceita se casar com o José? Sim, aceito. O José, aceita? Sim, aceito. E aí chegou na hora da Natasha. E aí, Natasha, você aceita? Sim. E Carlos? Natasha? Ah, Carlos mandou dizer que sim. Gente, que engraçado isso. Imagina. Eu não sabia que isso existia. Tipo, você pode casar com alguém, tem que fazer todo o esquema, toda a cerimônia com o juiz, só que a pessoa tá ali no papel. Parece aquela cena lá do Chaves vendendo churros e comprando ao mesmo tempo. Sim, como não? Claro que eu gostaria, né? Aí a Natasha ainda comentou que lá na recepção as pessoas ficavam olhando, achando estranho e cochichando, né? Aí ela ouviu coisas do tipo, gente, olha lá, a moça casou sozinha. Coragem. Nossa, tadinha. Foi o que ela mais ouviu naquele dia, que ela casou. Casou com ela mesma? Não, casou com o Carlos. Ah, mas o Carlos estava lá? Não, mas casou com o Carlos. Inclusive, tô aqui com o episódio para gravar sobre a moça que casou com ela mesma. Como eu tô gravando os episódios, gente, eu não tô colocando bem na ordem que eu tô gravando. Então me desculpa se eu fizer alguma referência e o episódio não tiver ido ao ar ainda. Mas eu acho que o da moça que vai casar com ela mesma eu vou pôr depois desse, porque essa história eu gostei tanto que eu vou jogar logo aqui no podcast para vocês ouvirem. Tá, vamos continuar. Beleza, 2 dias depois, a Natasha, com R$ 400, que era toda a grana que ela tinha para levar para Londres, pegou naquela época R$ 400, converteu em libra, deve ter dado 2 libras, né? Porque, pelo amor de Deus, é caríssimo a libra. Aí tava lá ela com suas 2 libras, uma mala e um sonho, né? E a procuração do casamento. Aí a Natasha embarcou rumo a Londres. Simplesmente foi. 18 anos, imagina. Chegando lá, ela foi recebida por quem? Pelo Carlos? Com um buquê de flores? Seu agora marido? Não. Ela foi recebida por ela. A imigração. Aham. Ninguém tinha avisado pra Natasha que isso poderia acontecer. Ela foi completamente pega de surpresa pela imigração. Então pegaram a Natasha, levaram para uma salinha. O Carlos levaram para outra salinha, porque o Carlos estava lá esperando a Natasha. Pegaram o Carlos, levaram para outra salinha e chamaram uma tradutora, porque a Natasha não sabia falar uma palavra em inglês. Aí eles queriam confirmar se o casamento, no fim das contas, era legítimo. Imagina ela tentando contar que ela casou com papel. Mas o negócio aqui é que eles achavam que poderia ser um casamento arranjado, que era algo muito comum lá na Inglaterra, né? Era é crime, né? Um crime comum pra lá. Tipo, sei lá, as pessoas não se conhecem, como se, tipo assim, eu fosse pagar ao John, que mora lá em Londres, pra casar comigo, pra eu poder imigrar pra lá, entendeu? Tipo, sei lá, isso é crime. E aí eles acharam que era o caso, e realmente tinha toda a cara de ser o caso, né? Mas aí, beleza, ficaram lá entrevistando, tentando confirmar a história e tal. A noite foi chegando, a tradutora teve que ir embora. Ela falou: deu meu expediente, minha filha, bye bye. E aí sugeriram de continuar a entrevista no dia seguinte. Imagina, coitada da Natasha, porque ela teve que passar a noite detida na delegacia do aeroporto lá de Londres.
Então, tipo, ela estava recém-casada e passou a lua de mel dela algemada. E não aquelas algemas. Não aquelas algemas que tem certas pessoas aí que compram naquelas lojas, né? Não, era tipo algema de verdade. Meu Deus, enquanto isso, no Brasil, a família da Natasha, não, imagina, não estava sabendo o que estava acontecendo. Eles estavam achando que ela estava lá, vivendo um conto de fadas na sua lua de mel. E ai, que legal, Natasha foi para Inglaterra, não sei o quê, mas não. Na verdade, ela estava trancada numa cela, tadinha. E aí, depois de uma longa noite, no dia seguinte, conseguiram, né, confirmar que o casamento era legítimo e ela foi liberada. Aí até vocês podem estar se perguntando, mas como conseguiram provar? Muito provavelmente mostrando dados como, né, foto do casal juntos, os e-mails que eles trocavam, né, toda a história que eles se conheceram desde a adolescência, namoravam desde a adolescência. Então, provavelmente, eles devem ter, né, dado essas provas aí para a polícia que confirmou que, não, beleza, eles não se conheceram simplesmente no chat do UOL e se casaram. Então, beleza. Aí, Natasha conseguiu sair da delegacia, da cadeia, finalmente foi liberada. Aí quando ela finalmente saiu de lá tava o Carlos, ó, esperando pela Natasha com um buquê de flores murchas, tadinho, que ele tinha comprado no dia anterior e que, né, não pôde dar pra ela naquele momento. Aí a Natasha, viu aquela cena, mesmo com a flor murcha, ficou super aliviada e começou a chorar. Imagina, 18 anos, eu não consigo pensar num negócio desse, menina. Graças a Deus deu tudo certo agora. Ela finalmente estava com o recém-marido, Carlos. E aí hoje a Natasha e o Carlos vivem lá ainda na Inglaterra, onde ele trabalha como motorista. E quando a Natasha chegou lá, ela conseguiu emprego, foi trabalhar no McDonald's. E assim eles estavam vivendo por lá. E aí uma curiosidade, que a Natasha até me mandou fotos. Eu conheci Carlos ali pela foto. Que a Natasha, como é minha seguidora, eu já tinha visto a foto dela. Aí ela me mostrou as fotos do primeiro encontro que ela teve, então, com o Carlos, assim que ela chegou lá. E aí mandou a foto, assim, dos dois, e ela na neve, assim, tipo, felizaça, brincando na neve, porque foi a primeira vez, né? Claro, a primeira experiência da Natasha com a neve e com seu marido. Não, eles já tinham estado juntos antes, né? E aí hoje eles têm um filho de 14 anos. E ela tá escrevendo um livro com todos os detalhes dessa saga, que é um verdadeiro desencontro de fadas. É um desencontro, não é um conto de fadas, é um desencontro. Mas, na verdade, deu tudo certo no final, né, Natasha? Ela tá lá super feliz, os dois moram lá, tem uma vida toda lá. E só nesse início que foi um perrengue, mas que deu tudo certo. Grande beijo para você, viu, Natasha e Carlos? Então tá, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da história, apesar da minha voz fanha e rouca. Espero que vocês tenham curtido a história, o roteiro de filme da Natasha. E eu vejo vocês aí no próximo episódio. E esse foi o Eva Me Conta de hoje. Se você quiser que eu conte uma das suas histórias, por favor, me manda um e-mail para evameconta@gmail.com. Deixa aqui seu joinha, seu comentário, seu like para eu saber se você gostou. Então, até a próxima história.